Saúdo você com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, que Ele te abençoe, a você e a sua família, que a sua casa seja uma casa alegre, mesmo nesses momentos tão difíceis, nesses tempos de pandemia, né, nesses dias tão obscuros que nós estamos vivendo. Aqui na nossa cidade, em Botucatu, São Paulo, além das notícias aí referentes a toda essa questão da pandemia, nessa última semana, notícias de que grandes empresas como a Embraer, que também tem um campus aqui na nossa cidade, uma fábrica aqui, com um programa de demissões de pessoas, gente perdendo emprego, né? Talvez você tenha visto ou sofrido na pele, né? Ou pelo menos visto alguns dos seus amigos aí em rede social, dizendo, olha que bom o tempo que eu passei. Eu vi algumas pessoas que eu conheço assim, né? Então a gente está passando por um momento muito difícil, um momento muito complicado, mas um momento também que nos dá a possibilidade de aprendermos lições, né? Esse mês de setembro também para a nossa igreja é um mês muito feliz. Nós comemoramos aniversário da nossa igreja. Não sei se você sabe, mas a primeira ata, olhando aqui para as minhas anotações, a primeira ata do livro do conselho, ela data de 26 de maio de 2013. Se contarmos de 13 até 20, temos aí 7 anos, mas existe um tempo maior ainda, onde a igreja, ela, desde a saída do Jardim Paraíso, ela tinha suas reuniões, mas não como igreja organizada. Então essa história, ela tem um pouquinho mais de tempo, você deve saber muito melhor do que eu, né? Provavelmente nós temos aqui muita gente que acompanhou essa história desde lá do comecinho, e nós estamos aqui, né? E é um momento que nós temos para agradecer a Deus pela nossa vida, pela vida da igreja, agradecer também por todos os percalços, por todos caminhos percorridos, né? Tanta luta, tanta vitória. Até aqui Deus tem nos abençoado, até aqui Ele tem guardado a vida da nossa igreja, e nós louvamos a Deus por isso. E eu queria trazer uma meditação aqui, neste nosso mês de aniversário, para a gente trazer uma grande reflexão. O que nós podemos aprender com tudo que já aconteceu, né? Qual é a nossa bagagem? De fato, o que é que a igreja tem, né, de diferencial para esse mundo, para essa sociedade que está sofrendo tanto, né? O que esperar da pós-pandemia? Né? Uma pergunta que a gente precisa fazer. Muita gente tem falado assim do novo normal, né? E como que nós como igreja estamos preparados para esse novo normal? Eu acredito que o texto de hoje é um texto muito simples, muito profundo, quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, eu vou fazer a leitura do verso 9 até o verso 21, eu acredito que nós temos aqui muitas lições. Eu queria enumerar 3 aqui, levantar 3 questões para a gente refletir e para a gente colocar em prática na nossa vida, para de fato a nossa igreja, eu e você, nós juntos, sermos bênçãos na vida de muita gente, na vida de pessoas que estão aí perdidas, sem saber o que fazer, sem saber o que esperar do futuro. Romanos 12, a partir do verso 9, o apóstolo Paulo diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então a gente está aqui nesse tempo de agradecer a Deus, né? Porque mesmo no meio da dificuldade Ele tem nos abençoado, né? Mesmo em meio a tantas notícias ruins, quando nós olhamos para aquilo que nós temos, quando nós olhamos para as circunstâncias,
a grande verdade, o grande fato é que mesmo que você esteja enfrentando dificuldades, né, talvez algumas graves, com uma doença, com um resultado, né, o descobrimento de uma doença, o resultado de um exame que não foi conforme nós gostaríamos, né, ou seja também a problemática do desemprego, né, comentei há pouco sobre alguns funcionários aí da Embraer e tantas outras empresas que fecharam as suas portas, a economia sangrando, o país todo sangrando, né, por conta dessa epidemia da Covid. Mas a grande verdade, meus irmãos, é que quando a gente olha para a nossa vida, por mais que você consiga enxergar todos os problemas, existe uma coisa que é fato e a gente não pode negar: nós estamos vivos. Reverendo Hernandes Dias Lopes diz que para você lutar contra a ansiedade, para você lutar contra a tristeza, né, você deveria levantar pela manhã e pegar o jornal e fazer uma leitura, né, mas do obituário, das mortes, né, das pessoas que ali não estão mais vivas, dos registros daqueles que já foram. Não sei se você já fez isso, mas quando você faz, o Reverendo Hernandes ele diz o seguinte: leia nome por nome, idade por idade. Você vai ver algumas pessoas que partiram em ditosa velhice, outros, né, muito jovens, algumas crianças. E ao final da lista você vai perceber uma realidade, uma verdade muito grande e muito poderosa: você está vivo. Então, se nós estamos vivos, né, graças a Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Por isso que nós estamos aqui. Né, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas renovam-se cada manhã, não tem fim. Grande é a misericórdia do Senhor por nós. Né? Ah, pastor, mas estou passando por necessidades. Todos estamos. Mas a gente está vivo, graças a Deus por isso. Tá? Agora, quando a gente olha para esse texto que foi escrito pelo apóstolo Paulo, provavelmente entre os anos 55 e 57 depois de Cristo, se você tem uma Bíblia de estudo, se você tem um comentário sobre esse texto, você vai perceber que aqui nesse livro Paulo vai tratar de uma versão muito aprofundada do seu entendimento do Evangelho de Jesus. Alguns chegam a dizer que a carta de Paulo aos Romanos é a teologia sistemática do apóstolo Paulo. Aqui ele trata de vida, morte, da ressurreição do Senhor, né? Ele vai tratar com profundidade, né? Ele vai tratar com propriedade sobre esses assuntos todos, né? E nós temos aí, nesses auxílios, né, Bíblias de estudo e etc., nós temos aí algumas verdades fundamentais, né, que elas são levantadas para auxiliar o leitor, né, na leitura da carta aos Romanos. Alguns pastores chegam a dizer que todo crente deveria ler Romanos pelo menos uma vez aí ao mês, né, uma vez aí por ano, né, fazer uma leitura detalhada de todos os 16 capítulos, porque é muito interessante, você vai aprender muito, né, sobre a vida, o ministério de Jesus, né, à luz do apóstolo Paulo também, né, o maior escritor do Novo Testamento. Dentre as verdades fundamentais, ou seja, os ensinos que Romanos traz para nós, eu quero levantar 3 aqui. Nós recebemos a justificação, né, somente pela fé. Nós nos tornamos justos diante de Deus somente pela fé. Não é porque somos bonzinhos, não é porque nós somos mais especiais, não é porque nós vamos na igreja, né, não é porque nós damos o dízimo, não é porque nós cumprimos aí uma certa quantidade de ordens, de direcionamentos. Eu cumpro os 10 mandamentos aqui na minha vida, né, e dentre eles tem não matarás, e quantas vezes nós matamos irmãos aí dentro do nosso coração, né? E a gente também percebe que a Bíblia diz que o crente não deve mentir. Eu me lembro de uma novela, os mais antigos devem lembrar, que tinha uma viúva que ela dizia o seguinte, né? Eu vou deixar a dica aí para você descobrir que novela que é. Vamos ver quem é bom aí de assistir novela, né? Tomara que ninguém seja, mas essa ficou na história. Ela dizia assim: eu nunca cometi, né, o pecado da mentira, eu nunca menti, eu sou santa, né? Mas aí a história conta que de santa ela só levava o nome, né? Então a gente precisa entender que Paulo vai dizer isso aqui: nós somos justificados pela fé em Cristo. Então, nós somos feitos justos diante de Deus como um presente, como um chamado do Senhor para nós. Nós dependemos do Espírito Santo. É a segunda lição, a segunda verdade fundamental existente, né, em todas as páginas de Romanos. Nós dependemos de Deus. Até para agir de acordo com a vontade dele, nós dependemos dele. E a terceira, que me salta aos olhos aqui, e eu gostaria que a gente meditasse nisso, é que nós devemos aprender a aplicar o Evangelho à vida prática. Em primeiro lugar,
Vou ler mais uma vez aqui. Nós devemos aprender a aplicar o Evangelho à vida prática. Eu queria que você fizesse um exercício depois. Pega uma folha de papel, né, pega uma caneta e escreva uma pergunta. O que é o Evangelho? E eu queria que você respondesse. Se você quiser, manda para mim. Né, se você tiver aí alguma dificuldade. O que é o Evangelho? Porque se eu devo aplicar o Evangelho, se eu devo aprender a aplicar o Evangelho, como é que eu vou aplicar o que eu não sei? Né? Como é que eu vou viver algo que eu não entendo, a palavra, o que significa? Né? Quando nós tratamos do Evangelho, nós tratamos sobre a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. É essa história da redenção. E a gente tem um entendimento aqui sobre como o apóstolo Paulo enxergava, né, o assunto do Evangelho. Leia Romanos, que você vai entender um pouquinho, mas eu vou dar uma dica, você vai precisar ler algumas vezes, com tempo, né, sentado num local aí silencioso, com uma boa xícara de café, aquele café bem gostoso, para ler devagar e para meditar devagar, né, porque nós temos profundos ensinos aqui. Tá? Mas, à luz desse direcionamento geral, eu quero que você entenda o seguinte, que nós temos aqui neste texto, no capítulo 12, a partir do verso 9, eu quero levantar aqui pelo menos 3 lições para que nós, como Igreja Presbiteriana Getsemane, possamos refletir, né, para colocar em prática na nossa vida. Em primeiro lugar, primeira lição, nós somos marcados pelo amor de Deus. Nós devemos praticar esse amor. Leia aí na sua Bíblia o verso 9 e o verso 10. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. E verso 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, perceba que o apóstolo está nos chamando para de fato nós sermos homens e mulheres que vivem essa vida de amor, uma vida de amor verdadeiro. A Bíblia diz que Deus é amor e nós somos servos, nós somos criados. Além de sermos criados, como todo ser humano foi criado por Deus, nós temos uma vantagem, nós somos chamados, convidados, né, a fazer parte da família do Senhor. O apóstolo, ele deixa isso muito claro para nós. E dentro da história da igreja, na teologia reformada, né, o reformador João Calvino, né, ele também trabalhou muito essa questão, né, a ponto de, após a sua morte, alguns teólogos suprimirem a sua obra, dizendo que existem 5 pontos fundamentais dentro da doutrina calvinista, e um faz referência a esse chamado que quando se apresenta a nós, nós não conseguimos negar. É um chamado irrecusável de Deus para nós. É um chamado onde Ele, que nos escolheu antes da fundação do mundo, Ele coloca em nós a fé, Ele coloca em nós a capacidade de crer na Bíblia, que revela Jesus. Ele coloca em nós a capacidade de entender que Jesus, Ele foi o próprio Deus que se fez homem e habitou entre nós. A história da igreja teve muita controvérsia, né? Algumas reuniões que duraram aí anos para decidir sobre a questão da humanidade de Jesus, mas a Bíblia é clara em dizer que Ele, né, é o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, esse é a maior expressão de amor, esta, né, falando o português correto, essa é a melhor e maior expressão de amor que nós podemos entender, né? Deus enviando o Filho para morrer na cruz, né, por nós, né, porque Ele decidiu entrar na nossa vida, Ele decidiu nos chamar, nos convidar, fazer esse convite irrecusável da nossa parte. Por isso nós temos em Cristo Jesus, através da fé, mediante a fé, né, o perdão dos nossos pecados, a reconciliação com Deus, né, e nós estamos chamados então para mostrar esse amor, para praticar esse amor. Por isso que Paulo, escrevendo aos cristãos em Roma, e Roma era uma igreja muito interessante, alguns membros da igreja eram judeus, né, que haviam se convertido, estavam entendendo, estavam aprendendo sobre o Evangelho de Jesus, né, e alguns gentios, né, homens que não eram judeus, um povo que não tinha esse hábito de pensar em religião, né? E aí é uma igreja mesclada, né, de judeus e gentios, e Paulo ele vai dizer, o Evangelho, a salvação é para todos, mas é mediante a fé, ela é aplicada através do Espírito Santo, por isso que nós dependemos do Espírito Santo, e nós devemos colocar, né, este chamado que Deus tem para nós, né, em prática. E a gente faz isso, né, olhando para o Evangelho de Jesus, olhando para a sua vida,
né, e nós percebemos uma vida de abnegação, uma vida de amor, uma vida de dependência ao Pai. Jesus, ele tinha essa dependência da pessoa do Pai, né? E Jesus, ele, sabendo que a hora dele estava para chegar, ele não abre mão, né, de nos amar, ele não abre mão da missão, porque ele sabia que a sua missão de sim, ser entregue ali na cruz era uma missão substitutiva, ele estava ali como nosso substituto, e nós necessitávamos demais, né, desta obra de reconciliação, né, e ele então entrega a vida por nós, mesmo sabendo que seria difícil. Pai, se possível, passe de mim esse cálice, contudo não seja conforme eu quero, mas sim conforme o Senhor quer. E ele é obediente até a morte, né, e Isaías vai dizer em morte de cruz, né? Então, assim como Deus, ele é amor, assim como Jesus, ele viveu uma vida de abnegação, negar a sua própria vontade, né, em prol, né, de cada um de nós, da sua igreja, nós também somos chamados ao amor. O verso 9, o verso 10 nos diz isso. Então, pensando na Getsêmani, pensando, né, nos desafios que virão aí, logo, logo, se Deus quiser, nós voltamos aos nossos encontros presenciais. Nós somos chamados, nós fomos marcados para ser um povo reconhecido pelo amor. Essa é a primeira lição que eu queria que você refletisse sobre ela. A segunda lição é que, assim como nós somos marcados pelo amor, nós somos chamados ao serviço. E aqui, serviço a quem? Nós somos chamados ao serviço. Então eu sou chamado a servir. Servir a quem? A Deus e ao próximo. Olha na sua Bíblia no verso 11. No verso 11 Paulo diz assim: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Então, no verso 11, Paulo está dizendo, nós somos chamados a servir ao Senhor. Né? Não sendo remissos, não sendo pessoas que não pensam sobre isso, pessoas que não refletem, que não valorizam, né, esse chamado de Deus. Ao contrário, né, olha só que interessante essa expressão, sejam fervorosos de espírito, ou seja, sejam dependentes, né, do Espírito, sejam pessoas que buscam, né, desesperadamente, né, essa comunhão com o Espírito, porque assim nós estaremos servindo ao Senhor. Então aqui nessa segunda lição, nós somos chamados ao serviço a Deus e ao próximo. Verso 11, servindo ao Senhor. Verso 12, dependendo do Espírito Santo para a obra. Olha lá o verso 12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Então, regozijem-se na esperança. Né? Esperança, qual que é a nossa esperança? Qual que é a esperança do cristão? Olha para os dias que nós estamos vivendo. Olha para a situação que nós estamos vivendo. Assista um telejornal. Olhe as notícias na internet. Parece que nós temos avalanches vindo sobre nós. Notícias que nos tiram cada vez mais a paz, o sossego e a esperança. Quando você olha para a notícia de que a empresa que você trabalha vai abrir um plano de demissão voluntária, você já falou, opa, vem chumbo grosso aí. Quando nós olhamos para a igreja dos nossos dias, meus irmãos, o negócio está difícil. Pessoas que se dizem cristãs, ao invés de ajuntar, espalham, ao invés de ajudar, atrapalham, sujam o nome, mancham, envergonham o nome de Jesus. Essa semana aí, essas semanas que passaram, esses escândalos aí que você deve ter visto aí na internet, é pastor sendo preso, é pastora sendo acusada de matar o marido, mas não pode ser presa porque ela tem imunidade parlamentar. Olha só que vergonha de dizer isso, né? Mas e aí ela mesmo acusada disso, né, ela goza de liberdade, né, e as pessoas apontam o dedo e dizem, tá vendo, olha lá a igreja, olha lá Jesus, né? Então o triste de tudo isso é que é o nome do Senhor que é jogado na lama, mas essas pessoas vão de prestar contas por conta disso. Agora, isso não deve tirar a nossa esperança. Paulo está dizendo, né, regozijai-vos na esperança. A nossa esperança, se você quer de fato viver, né, uma vida nova, uma vida com esperança, a gente tem que olhar para a cruz de Cristo. É na cruz que nós temos a esperança. E Paulo vai continuar dizendo, sejam pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Eu dou graças a Deus porque a nossa igreja, ela tem irmãos e irmãs preciosos que amam estar nas reuniões de oração, orando, colocando ali, expressando, né, aquilo que está dentro do coração, dizendo para Deus, olha, é o Senhor quem deve receber esse meu pedido, essa minha petição, essa bênção eu alcancei
graças ao Senhor, então eu agradeço ao Senhor. Ou seja, nós temos vivido isso aqui na nossa igreja. Se você não tem participado, convido você a participar, rever os seus conceitos aí. Né? Alguns irmãos não estão participando. E muitas vezes isso é um canal aberto para que o desespero se instale na sua vida, meu irmão. Então venha participar conosco, segunda-feira, quarta-feira, reuniões de oração, escola bíblica dominical aqui, às 9 horas, né? Às 9h30, melhor dizendo, e esse nosso momento de culto para que você seja fortalecido na palavra. Não abra mão disso, é mandamento de Deus. Isso aqui, esse texto aqui no verso 12, ele é um mandamento para nós. Né? O mandamento é: dependam do Espírito Santo para a obra, na oração sejam perseverantes. Quando nós oramos, nós dizemos para Deus: olha, nós precisamos de Ti. O que nós temos de vitória, nós temos graças ao Senhor. E o que nós não conseguimos resolver, né, nós entregamos, né, aos pés do Senhor. É isso que o texto nos mostra, que esse texto e tantos outros. E ainda, o verso 13 vai dizer que nós somos chamados também, além de servir a Deus, a servir as pessoas. Olha lá o verso 13: compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Lembra que o texto está falando de justificação? Né? O texto, melhor dizendo, a carta aos Romanos, né, eu mencionei no começo que uma das verdades fundamentais, ou um dos ensinos, é que nós recebemos a justificação somente pela fé. Né? E também nós podemos dizer o mesmo sobre a doutrina da santificação. Nós recebemos a santificação também graças à fé. Né? Se bem que existe uma diferença, que santificação também significa aí eu arregaçar as mangas e fazer. Existe uma contrapartida. Né? Nós somos feitos justos pela graça do Senhor. Não fui eu quem me justifiquei diante de Deus, nem você. Não pense isso. Né? Longe de nós pensar uma heresia dessa. Agora, quando se trata, né, da santificação, nós fomos feitos santos através do sacrifício de Jesus. Mas também a santificação tem um viés diferente. Né? Um viés aqui que ele chama a nossa atenção para a maneira como nós vivemos. A maneira como nós respondemos aí, né, ao pecado tão disseminado no mundo, a maneira como nós, né, abraçamos o pecado ou nos afastamos dele. Se você abraça, você está em pecado. Se você se afasta, né, pelo viés correto, pelo viés da Bíblia, você está buscando a santificação na sua vida. Isso aqui é uma área muito perigosa, mas é uma área em que cada cristão enfrenta. Nós recebemos a seguinte palavra de Jesus: né, eu não peço, né, na oração que ele faz ao Pai, que os tire do mundo, mas sim que os livre do mal. Então, nós somos chamados a ser sal da terra, luz do mundo. Então, eu e você, nós temos que ter uma vida diferente. Né? Uma vida diferente porque nós somos chamados pelo Senhor para viver essa vida diferente. Mas a gente enfrenta essa situação toda. Então, aqui, a gente precisa entender, né? Verso 13. Quando a gente compartilha as necessidades dos santos, né? E santos aqui, então, fazendo referência à igreja, né? Em primeiro lugar, né? Outros textos vão dizer: no que depender de vocês também, façam bem a todos, principalmente, né, primeiramente aos domésticos da fé, à família da fé. Então não é que nós somos chamados a abençoar somente os irmãos, mas principalmente os irmãos. Né? Compartilhai as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade. Né? Então, o primeiro tópico diz que nós somos marcados pelo amor de Deus, o segundo diz que nós somos chamados também a servir a Deus e as pessoas, chamados ao serviço a Deus e as pessoas. E a terceira lição, que vai do verso 14 até o verso 21, de uma forma muito prática, nós somos chamados ao não conformismo. E aqui eu penso que, se a gente absorver isso para nós, aqui está a chave, né, para a igreja no pós-pandemia. Porque no verso 14 para frente, o texto diz: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Perceba como o ensino bíblico ele vai na contramão, né, da cultura do mundo, da cultura vigente. Né? As pessoas elas não gostam, né, de pagar o mal com o bem, elas pagam com o mal pior ainda. Ah, você pisou no meu pé, eu vou pisar no seu pescoço. Ah, você deu uma resposta para mim que eu não gostei, espera, aguarde, o seu está guardado. Né? E pode esperar que eu vou te responder. Né? Então as pessoas agem dessa maneira. Mas quando você olha para esse texto, você vai perceber que o que Paulo está colocando aqui, se você estiver pensando na maioria das pessoas que você conhece, na sociedade que nós vivemos, você vai perceber que são ensinos completamente contrários
né, aos disseminados aí pela sociedade. Abençoem os que vos perseguem, abençoem e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Muita gente que não conhece a Bíblia sabe chorar com o que chora, mas se alegrar com os que se alegram, né? Pô, mas a pessoa foi abençoada, e aí a pessoa pode até dar um abraço, né? Ô vizinho, que bom que você ganhou esse prêmio, mas aí a pessoa pensa assim, miserável, né? Por que não fui eu? Né? Então, quer dizer, é difícil, mas a Bíblia está dizendo que nós, esse povo que é um povo diferente, tem que fazer assim, né? Tenham o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de vocês serem orgulhosos, né? Sejam iguais aos humildes, né? Pareçam-se com os humildes, identifiquem-se com os humildes, né? Não sejam sábios aos vossos próprios olhos. Esse mundo arrota a arrogância. As pessoas, muitas vezes, elas querem ser vistas não por aquilo que elas são, mas por aquilo que elas têm. Né? E aí a Bíblia está dizendo, não sejam assim, sejam, ao invés de serem orgulhosos, sejam humildes, parecidos, né, com essas pessoas humildes. Verso 17, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. São todos, né, ensinos contrários, né, a que essa nossa sociedade ela pratica, ela entende e ela pratica. Se possível, quanto depender de vós, tenham paz com todos os homens, não vos vingueis a vós mesmos. Tem gente que diz assim, como é que é? Vê se você me ajuda aí, naquele velho ditado que diz, a vingança é um prato que se come frio, né? Então, alguém pisou no meu calo lá atrás, deixa a pessoa esquecer, deixa que quando ela esquecer eu vou vingar, eu vou me vingar. Mas o que a Bíblia diz para nós? Né? Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, não permita com que a ira se instale em você, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Né? A mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei. Isso aqui está lá em Deuteronômio 32, 35. Tem uma notinha aí na sua Bíblia, depois você leia lá. E aí, é isso mesmo? Deixa eu ver. 12, 19, Deuteronômio 32, 35. Então é como se Deus estivesse dizendo assim, meu filho, mexeram com você, deixa que eu vou retribuir. Mas não seja você, não se preocupe. Ao invés disso, se preocupe em me conhecer e em prosseguir me conhecendo. Né? Verso 20, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O verso 21 é como se ele fosse um sumário, aqui resumindo, né, todo o texto que vai do 14 ao 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então eu quero resumir aqui e quero enumerar de novo para ficar bem claro quais os 3 ensinamentos que esse texto nos traz. Em primeiro lugar, nós somos marcados pelo amor de Deus. Ou seja, dá para a gente traduzir de uma maneira diferente, dizer de uma maneira diferente. Nós somos chamados a vivenciar esse amor diante das pessoas. Nós somos chamados a apresentar um estilo de vida que é regido pelo amor que nós conhecemos, né, o relacionamento de Deus para conosco. Ele deve ser vivido no âmbito, né, também de nós para as pessoas que convivem, né, entre nós e os nossos próximos, entre eu e o meu próximo, entre você e o seu próximo. Segunda lição, nós somos chamados a servir a Deus e ao próximo. Né, servir a Deus aprendendo sobre Ele. Se você ler Romanos, você vai ter uma ideia de o que isso significa para o apóstolo Paulo, né, e também servindo além de Deus ao próximo, né, nos versos lá 12, no verso 13, isso fica bem claro. E a terceira lição, somos chamados ao não conformismo, né, a viver uma vida diferente. Né, e aqui eu quero encerrar deixando algo para você pensar, tá? Qual é o desafio, à luz, né, de tudo que a gente tem vivido nesse ano de 2020? Vai essa primeira pergunta. Quais foram os desafios que a igreja enfrentou na pandemia? E eu penso assim, manter a união da igreja, nós mantivemos. E estamos unidos. Nossa igreja em momento nenhum parou. E também, né, eu coloquei aqui no meu rascunho que um desafio durante a pandemia foi a questão da oração. E nós estamos perseverando na oração. Então, olhando para essa pergunta, a gente olha, né, quais os desafios enfrentados pela igreja na pandemia, a gente olha para todo esse momento que nós vivemos e que nós esperamos que
está chegando no seu final. Mas a outra pergunta é: quais os desafios da igreja na pós-pandemia? Daqui a pouco a gente está voltando a ter os nossos encontros. Os vizinhos lá do prédio da nossa igreja, eles vão perceber que a gente está voltando aos nossos cultos públicos, né? E aí, como é que a gente está se preparando para isso? Como nós estamos nos preparando para esse novo normal, entre aspas, né? E esse novo normal, eu penso que vai ser um tempo onde as pessoas elas estarão cada vez mais ansiosas, temerosas e perdidas. Eu penso que muita gente vai começar a dar ouvidos para a espiritualidade, né? E aqui eu vejo uma grande oportunidade, porque eu e você conhecemos a mensagem do Evangelho. E muita gente vai ter o coração chacoalhado, já está tendo o coração chacoalhado, para buscar respostas. E com a graça de Deus eles perguntarão para você. Para você talvez eles vão dizer assim para você: você que é religioso, mas você não entende assim, você que cuida da sua espiritualidade, você que busca a sua espiritualidade sadia, a espiritualidade bíblica, né, reformada no sentido de ser dependente da revelação bíblica de Deus para nós, você vai ter a oportunidade ali de apresentar o Evangelho. Mas lembra daquele exercício? Então pega uma folha de papel e escreva o que é o Evangelho, depois você me manda a resposta. Grande abraço, que esse texto fale com você como tem falado comigo e que o Senhor continue a nos abençoar. Pai, obrigado porque o Senhor chama a nossa atenção na Tua Palavra para voltarmos os olhos para tudo o que o Senhor tem para nós. Obrigado pela Tua revelação, obrigado porque esse chamado irrecusável e irresistível, Pai, alcançou a vida de cada um de nós e que através de nós alcance muitas outras pessoas para a honra e glória do Teu nome. Continua conosco, abençoando a Tua igreja, fortalecendo cada um de nós, nos preparando para esse novo normal, para que as nossas casas, as nossas famílias sejam ali, de fato, o sal da terra e luz do mundo, um sal que venha para dar sabor, ó Pai, para a vida, para dar respostas, uma luz que vem para trazer, Pai, direcionamento focado no Senhor Jesus, para trazer direção, para trazer esperança, para trazer renovo. Que cada um de nós aqui na igreja seja assim. Para a honra e glória do Senhor nós oramos. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor do nosso amado e eterno Pai, que a comunhão e o consolo do Santo Espírito estejam sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Grande abraço, saudade de todos. Logo nos veremos pessoalmente, se Deus assim permitir.